Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente está começando aqui nossa próxima aula de revisão de genética, tá? Eu começo essa aula de hoje lembrando de uma técnica de engenharia genética chamada de PCR, tá? Eu quero fazer uma revisão do PCR com vocês. Se cair na prova, a gente vai ficar muito contente que a gente está revisando o PCR, tá? O que é o PCR? Primeiro, o que significa a sigla? Ele é chamado de polimerase Chain Reaction. E para que ele serve? Ele serve para criar cópias de material genético. Então aqui, ó, create DNA copies. Tá? O mais tradicional ele é usado para você copiar DNA, tá? E como essa cópia é feita e para que ela é necessária? Bom, primeiro, essa cópia ela é necessária porque, às vezes, um cientista quer estudar um determinado trecho de gene, um gene da sua célula. Você acha que ele consegue pegar um gene só e usar? Ele precisa multiplicar esse gene para daí ele fazer todo o rolê, tá? Que ele vai criar várias cópias, vai fazer vários testes, vai usar várias moléculas do mesmo gene para fazer os testes que ele quer. O PCR também serve para você fazer identificação. Por exemplo, tem um material genético que foi deixado ali na cena do crime. Então, eu posso pegar esse material genético para eu poder comparar com várias pessoas, com vários suspeitos, eu preciso multiplicar ele. E aí eu posso usar o PCR para isso. Também para identificar vírus, né? Eu fui fazer o exame do PCR lá do Covid. Ficou muito no nosso cotidiano isso, né? Realmente, a gente fazia o RT-PCR. Eu vou comentar no final o que é o RT-PCR. Ele é PCR, só que tem um RT na frente, tá? Então, ele serve para muitas e muitas coisas, esse PCR aí. E a gente vai ver como que esse procedimento acontece. Lembrando que o nosso objetivo aqui é criar cópias do DNA e para que elas vão ser usadas não nos interessa. Isso revolucionou a história da ciência moderna, a história da genética foi revolucionada pela técnica do PCR, tá? E o PCR, ele utiliza o mesmo tipo de princípio que é utilizado nas nossas células para criar cópias de DNA quando as células vão fazer mitose. É o mesmo princípio que é usado, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Então, a gente vai criar um PCR aqui juntos. E quando esse PCR é criado, olha aqui, ó. Eu lembro que o DNA é uma dupla fita. Geralmente ela tá dando aquela volta, né, em espiral, mas aqui não. Aqui eu vou pegar e eu vou desenhar as duas fitas sem fazer aquele... Só vou desenhar as fitas retinhas uma na frente da outra. A gente tem nas nossas fitas aqui as benditas das bases nitrogenadas. E essas bases nitrogenadas, elas se ligam uma com as outras, né? Aqui eu vou desenhar algumas, porque não dá tempo de desenhar todas, tá? Em laranja aqui, então, a gente tem as nitrogen bases, tá? E em rosa, o que está em rosa ali? Em rosa, a gente tem o backbone do DNA. Então, essas aqui são as nitrogen bases. E aqui em rosa nós temos o backbone, o esqueleto do nosso DNA. Tá? E o que são esse conjunto backbone mais base nitrogenada? Cada um deles é um nucleotídeo. Então, o que acontece? Para eu poder criar uma cópia do DNA, essas bases nitrogenadas elas estão fazendo ligações uma com a outra. Elas têm interações fracas aqui entre elas, tá? Interação fraca vão ser as interações intermoleculares entre uma molécula e outra. Então, aqui nós temos interações fracas que não formam ligações covalentes, porque ligações covalentes são interações fortes. Importante saber disso, tá? Então, ligação de hidrogênio, hydrogen bond, é um tipo de ligação fraca, tá? E você deve estar falando do Greg, mas eu aprendi a minha vida inteira que é uma interação forte a ligação de hidrogênio.
De fato, se eu analisar apenas as intermoleculares, lá você vai ter dipolo permanente, dipolo induzido, forças de Van der Waals, forças de London, dispersão de London e ligação de hidrogênio, de fato ela vai ser forte em relação àquelas, mas ela é fraca em relação a todas as ligações que existem. E o EMET vai falar que ela é fraca, tá? Então já estou contando isso aqui para vocês. Essa ligação de hidrogênio, por ser fraca, ela quebra facilmente, tá? Então breaks easily. Como assim? Porque é o seguinte, ó, para eu fazer o PCR, o primeiro passo vai ser o seguinte, eu vou ter o meu DNA. E esse meu DNA eu preciso separar uma fita da outra, tá? Então eu digo que o meu primeiro passo vai ser o primeiro passo de separate the DNA strands, tá? Porque é uma dupla fita. Esse primeiro passo ele até tem um outro nome, por quê? Porque quando eu faço esse negócio de separar uma fita da outra, eu estou fazendo uma desnaturação, tá? Denaturation. Então, desnaturação é apenas separar uma fita da outra, tá? Então, cuidado com as palavrinhas que podem aparecer aqui. E aí, o que acontece? Eu vou pegar mais espaço, eu vou vir para o canto aqui, eu estou aproveitando um quadro que tem na nossa resolução do acesso programato, porque daqui a pouco nós vamos resolver uma questão do acesso programato onde foi cobrado o PCR nesse ano de 2022, né? E aqui, olha que legal o PCR, gente. Primeiro passo, eu vou separar as fitas. O que eu faço para separar as fitas nesse primeiro passo? Nesse primeiro passo aqui, eu vou pegar... Opa! E vou lembrar que essas ligações de hidrogênio, que é o que está segurando uma fita com a outra, ela quebra facilmente. E se ela quebra facilmente, tem uma maneira bem fácil de quebrar ligações quebráveis. Temperatura. Então, o primeiro passo é pegar essa amostra numa água e aquecer a aproximadamente 100 graus Celsius. Vai ser 93, 95, aproximadamente a temperatura da fervura. Quando você esquenta isso aqui, a gente não precisa saber a temperatura exata, mas tem que ferver essa fita de DNA. E quando você faz isso, o que acaba acontecendo? Essas ligações aqui vão se quebrar. Quebrei. Quando elas se quebram, as fitas se soltam uma da outra. E aí a gente vem para esse nosso segundo estágio aqui, onde eu desenho novamente as fitas, ó. Ó, as fitas aqui, ó. Uma fita está aqui, a outra fita está aqui. E elas estão separadas agora, tá? Vamos aproveitar e fazer uma revisãozinha. Agora eu vou desenhar menos bases nitrogenadas aqui, só para a gente ganhar tempo. Fazendo uma revisão aqui, esse backbone, ele é feito do quê? Pergunta que provavelmente já caiu no EMET. Eu sei que eles gostam que o aluno tenha esse conhecimento. Esse backbone, ele é feito de açúcar. Qual açúcar que é? É um açúcar de 5 carbonos, chamado no DNA de desoxirribose. Deoxyribose. Tá? Esse açúcar de 5 carbonos é uma pentose, certo? Você tem um oxigênio aqui. E aqui, ó, carbono 1. Aqui, peraí. Marcando só os carbonos aqui na molécula, né? Ó, carbono 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Então ele tem 5 carbonos esse composto. E além disso, esse backbone ele é feito de fosfato. Tá? O fosfato ele se liga aqui, ó. Ele se liga aqui no carbono 5, tá? Então aqui você acaba tendo o grupamento fosfato ligado ao carbono 5. Tá? Legal, né, gente? Então, fazendo uma revisão aqui. Agora, eu estou fazendo o meu procedimento do PCR.
eu esquentei a água para fazer essa desnaturação deste DNA, tá? Agora o DNA está desnaturado porque eu separei as duas fitas. E agora eu preciso contar para vocês. Lembra como é feita a duplicação, ou seja, a replicação do DNA nos seres humanos? Lembra que você vai ter que ter uma enzima chamada DNA polimerase? Então aqui a gente vai ter também a DNA polimerase. E qual é a função dela? Vou colocar ela em verde aqui, ó. A DNA polimerase, deixa eu apagar essa imagem aqui embaixo. A DNA polimerase, gente, ela vai usar uma fita de DNA como molde. Opa, para de apagar. Ela vai usar uma fita de DNA como molde, vai percorrer essa fita, ó, ela vai percorrer essa fita e ela vai gerar sempre uma cópia deste DNA. Essa é a DNA polimerase, uma enzima que tem no nosso corpo, que tem no corpo de outros animais, que tem nas bactérias, tá? É uma enzima que cria DNA. E muito cuidado, se fosse RNA polimerase, ela estaria criando RNA. Se ela é DNA polimerase, ela cria DNA. Então, no seu corpo tem RNA polimerase? Tem. É ela que faz a transcrição do RNA mensageiro. RNA polimerase. No seu corpo também tem DNA polimerase, porque ela faz a replicação do DNA. Ela cria uma fita de DNA como cópia, tá? Mas para DNA polimerase funcionar, eu preciso colocar aqui um pedacinho de fita de DNA, um pedacinho de fita aqui que tem esse material genético, certo? Ó, aqui, ó. Preciso colocar essa aqui que tem alguns nucleotídeos aqui, certo? Tem o seu pequeno backbone também. Vou desenhar um rosa mais claro aqui. Porque ela precisa se encaixar aqui para chamar a bendita da DNA polimerase. A DNA polimerase ela não consegue engatilhar, é como se fosse um trilho. Isso aqui que vai ser feita essa replicação, ó, que vai passar por vários, é como se fosse um trilho de trem, tá? Que o trem seria a DNA polimerase e aqui o trilho do trem vai ser cada nucleotídeo. Só que esse trem, que é a RNA polimerase, ele não consegue se encaixar no trilho se não tiver esse cara aqui, que tem poucos nucleotídeos, é uma sequência pequena. E geralmente, no nosso corpo também tem, esse cara aqui, ele é fabricado aí pelo nosso corpo e tudo mais, só que ele é uma parte muito importante da técnica do PCR, tá? Esse cara aqui se chama primer, tá? Primer. Então, quando eu estou desenvolvendo uma técnica de PCR, vamos pensar que eu estou fazendo o PCR para identificar material genético do coronavírus, fazer várias cópias desse material genético do coronavírus e poder detectar num teste, que é o teste do PCR do coronavírus. Para isso, eu vou ter que fazer um design do qual é o primer certo, porque o primer é quem vai contar para a DNA polimerase, ó, se você achar essa sequência, vem aqui, DNA polimerase. Se tiver essa sequência no que eu estou analisando, vem aqui, DNA polimerase. Então o primer tem que ser muito específico. Porque quanto mais específico o primer for, mais eu vou ter a chance de ter vamos pensar, uma amostra eu tenho uma amostra da goela de alguém que estava com suspeita de Covid. Gente, ali tem DNA das células do seu corpo, tem DNA de outras bactérias, outros patógenos, pode ter material genético da comida que você acabou de comer e pode ter também o material genético do coronavírus. Então, no experimento que eu faço para detectar material genético do coronavírus, eu tenho que ter um primer que se encaixe numa sequência de bases nitrogenadas que tenha na sequência do DNA do coronavírus, do material genético do coronavírus, tá? É RNA, na verdade, mas a gente está contando aqui a historinha do PCR, então eu tenho que fazer uma simplificação ou outra, porque só no final eu vou contar lá o do coronavírus como que é muito parecido, tá? Mas você tem que fazer o design de um primer correto, porque se eu pegar um primer que ele se encaixe
tanto num DNA do ser humano quanto no do coronavírus, eu não vou conseguir diferenciar os dois. Então, o meu procedimento do PCR vai acabar duplicando os dois. Então, eu tenho que pegar um primer exato, específico, para ele se encaixar só naquilo que eu quero. E para isso, os cientistas utilizam bancos de genes, bancos de genomas, onde eles usam computadores para dizer qual que é o primer que eles têm que fazer para fazer o PCR. Então, o primer ele é fabricado, tá? Pelos cientistas. Bom, e o primer é bem engraçado que o primer ele tem que ter aqui ele tem na pontinha dele uma hidroxila, onde essa hidroxila que vai chamar a DNA polimerase. Oh, DNA polimerase, eu tô livre. É como se fosse o ponto onde encaixa no trilho do trem. É bem legal isso aqui. E esse ponto onde tem esse OH, se você for ver ali no backbone, vai ser aqui, ó. Eu vou desenhar um nucleotídeo. Aqui, ó. Aqui se eu tiver o fosfato. E se eu tiver aqui a base nitrogenada, ó. Lembra lá, carbono, 1 linha, opa, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. E aqui, ó, quem vai ser esse OH é esse OH pendurado no carbono 3 linhas. Ele vai estar aqui, ó, no carbono 3 linhas, falando assim, ó, vem aqui, venha se encarrilhar em mim, tá? Bom, essa fase aqui que a gente tem a junção do primer, e o primer vai se ligar aqui, ó. Ele vai se ligar aqui, importantíssimo, se eu não me engano é isso que o Ochesso cobrou. Ele vai se ligar por complementariedade de base. Por exemplo, se na sequência do DNA tem um A, perdão, vou colocar aqui um G, aqui vai ser um C. Se na sequência do DNA tem aqui um C, aqui vai ter um G. Tá? Eles vão se ligar por complementaridade de base. Tá? E aí o que acontece? Essa fase aqui, que eu vou conectar o primer, eu vou chamar ela de annealing. Tá? Se cair na prova, annealing é essa fase aqui. Bom, e o que é a próxima fase? Bom, a próxima fase, pessoal, é a fase que é a bendita da DNA polimerase. E essa DNA polimerase, ela é uma DNA polimerase resistente à temperatura. O ser humano não tem ela. Foi ao acaso que descobriram ela em bactérias termais que ficavam numa fonte termal lá nos Estados Unidos, numa reserva nacional. E aí é usado para fazer o experimento essa DNA polimerase, que ela vai funcionar da mesma maneira que a tua, a minha, a nossa DNA polimerase funciona. E aí como que é essa próxima parte, tá? Então agora, a partir de agora eu vou mostrar só uma fita o que acontece, não vou mostrar outra, tá? Pra gente ganhar tempo. Então, ó, vou mostrar só uma fita aqui. Aí eu tenho aqui. Vamos copiar aquela fita lá que vai ficar melhor, né? Vamos ser mais práticos. Tá. E aí, pessoal, dado essa situação aqui, deixa eu apagar agora a outra fita ali pra gente poder seguir adiante. Agora eu vou adicionar a DNA polimerase, ela vai encontrar aquela coisinha ali. A DNA polimerase, qual que é a função dela? É percorrer, aqui ó, percorrer aqui e criar uma nova fita de DNA, que é a cópia, né? Muito legal isso aqui. Então aqui é a DNA polimerase. Essa etapa aqui tem o nome de elongation.
Você vai elongar ali através da fita. Bom, e aí eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Esse aqui é o PCR, tá? Então o que acontece, ó? Depois que você cria são duas novas fitas de DNA. Tá, vamos fazer certinho, né? Você tinha duas fitas e aí você vai criar duas novas fitas. Porque como assim eu tinha duas fitas, Greg? Você tinha duas fitas porque era uma fita dupla, lembra? E agora você vai criar duas novas fitas. E aí o que acontece? Vamos colar aqui. Já conto para vocês. Ó, agora que eu vou criar duas novas fitas, criando essas duas novas fitas, ó, vamos desenhar as novas fitas sendo criadas aqui. Desenhar esse rosinha mais claro aqui, ó. Ó, DNA polimerase vai criando aqui uma nova fita. Então, no final, o que você tem? Você tem 4 fitas de DNA novas. No final, você vai ter aqui as duas fitas originais e as duas fitas novas, certo? Só que, como você tinha esquentado ali e tudo mais, essas fitas estão separadas. Então, o que é feito geralmente no final aí da reação, para parar a reação? Você diminui a temperatura. Quando você diminui a temperatura, você tem um processo de renaturação, como se fosse. Por quê? Essas fitas aqui, elas vão se interagir uma com a outra. Por quê? Porque elas têm complementaridade de bases, tá? Então, vamos dizer que seja isso, que seja essas fitas aqui, assim. Então, você acaba tendo aí no final as fitas juntinhas ali de novo, tá? Então, você tem sempre aí a cópia, da mesma forma que acontece aí no corpo humano, tá? Então, gente, quando você tiver um problema de PCR, cada ciclo que passa, você está dobrando o número de fitas de DNA. Então, se eu fizer um ciclo, vamos pensar que eu parti com... Eu posso ter partido... Vamos fazer uma simulação aqui, ó. Eu posso ter partido aqui no início com 6 cópias. Depois do ciclo 1, então um ciclo, eu vou ter 12 cópias. Quando eu falo em cópias, são 12 fitas, 12 DNA, aí vai vir do contexto. Se eu fizer mais um ciclo, vai ser 12 vezes 2, 24 cópias. E por aí vai, ó. Se eu fizer 3 ciclos, quantas cópias de DNA eu vou ter? Vou ter 24 vezes 2. Então são 48 cópias. Olha como ele vai aumentando progressivamente. Por isso que é muito legal. Ele vai amplificando. É exponencial o negócio. Tá? E por isso que demora, né, para fazer o teste de PCR de Covid. Porque tem que ir lá pro laboratório. Aí é o seguinte, ó. Cada ciclo desse aqui, o que acontece, ó? Ele vai subir a temperatura e descer a temperatura. Subir a temperatura e descer a temperatura. Na verdade, sobe a temperatura, põe o primer, põe a RNA polimerase, desce a temperatura. Tem todo um procedimento mais complexo, mas de maneira simplificada é isso. Sobe a temperatura, desce e vai fazendo assim. Vários ciclos disso aqui. Greg, mas você falou que você ia contar para nós o que é o bendito do RT-PCR. Que é o que quando eu fui fazer teste no laboratório, estava escrito lá que era RT-PCR. Aí eu vou ter que contar outra história para vocês. O coronavírus, por exemplo, é um vírus que tem alta taxa de mutação porque o material genético dele é RNA. O RNA ele é um pouquinho mais sensível a agentes mutagênicos. Um pouquinho mais sensível, porque a molécula de RNA ela é um pouquinho menos protegida que a molécula de DNA para as mutações. Por isso ele tem uma taxa alta de mutação. Estou contando essa história aqui para dizer que eu tenho o RNA viral, mas eu quero fazer um procedimento de PCR com DNA com ele, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a transcriptase reversa. Transcriptase reversa. Para eu transformar esse RNA viral em DNA
viral, vou colocar aqui, porque foi gerado a partir do RNA viral. E aí, a partir disso, eu vou fazer o PCR para eu ter cópias, muitas e muitas cópias do DNA viral. Tá? Então, o procedimento é esse. Esse é o RT-PCR, a única diferença é que tem ainda uma transcrição reversa para ser feita no início. Tá? Dito isso, a gente vem para o exercício do accesso programato. Ele vem falar assim, ó, aqueles ciclos de desnaturação do DNA lá no procedimento do PCR correspondem a uma reação que, em condições naturais, requerem a intervenção de uma das seguintes enzimas. Qual enzima? Então, essa reação que ele falou que é de desnaturação do DNA, o que é a desnaturação do DNA? A gente viu que a desnaturação do DNA é quando eu pego as fitas e corto no meio e elas se separam. Essa é a desnaturação do DNA. Nos seus estudos de biologia molecular, você viu, se você não viu, dá uma procurada lá, procura replicação do DNA, dá uma estudada na aula. A enzima helicase, a gente escreve com H, em português e também no inglês, é a enzima que vai lá e abre o DNA para que a RNA, DNA polimerase entrem, tá? Feito isso, pessoal, agora a gente vai fazer a gente vai para as questões da nossa lista, tá? E já até aviso vocês que essa nossa lista de genética aqui... Ah, não, sai daí. Essa aqui. Essa nossa lista de genética, pessoal. Cadê você, meu querido? Tá aqui embaixo. Essa nossa lista de genética, que a gente continua a partir do exercício 22, ela tem muitos exercícios que envolvem os mesmos conceitos a partir de agora. Então, eu não vou resolver todos, vou resolvendo os mais interessantes para estar fazendo comentários. E aí, você tendo dúvida, vai entrando em contato com a gente, mas tenta resolver o exercício você em casa, tá bom? E aí, vamos lá. Começamos aqui. Questão 24 do IMET 2016, na nossa lista, questão número 22. Ela nos fala: um organismo é heterozigoto para 2 genes. Tá? Então, importante essa informação. Esses 2 genes fazem parte da mesma molécula de DNA. Opa! Se faz parte da mesma molécula de DNA, esses genes estão no mesmo cromossomo. Cuidado! Tá? Então, no mesmo cromossomo. Tá bom, gente? Então, cada cromossomo ele vai ser ali uma molécula de DNA nesse caso. Para um gene, E representa o alelo dominante. E minúsculo representa o alelo recessivo. Está explicando aqui que tem uma questão de dominância completa. Para o outro gene, R é dominante e Rzinho é o recessivo. Dominância completa. Assumindo que não existe mutação, no fim de uma mitose, que produz 2 células filhas, é possível que o que exista. Então, ele vem aqui com uma tabela. Primeira coluna, número de moléculas de DNA contendo 2 genes em cada célula. Então, aqui o que acontece, tá? Esse exercício, na verdade, aqui, ele é um pouquinho mais de biologia molecular, tá? Do que de genética, mas a gente vai ver porque ele é bem interessante. Então, olha lá, vamos com calma. Aqui, vamos desenhar uma célula. Uma célula em intérfase normal, ela não está se duplicando, ela não está com material genético duplicado. O que aconteceu? Se eu tiver esses cromossomos homólogos aqui na célula, vamos supor que esse aqui seja 2N igual a 8. Cada retângulo desse aqui que eu fiz é um cromossomo. Cada cromossomo desses aqui é uma molécula de DNA, tá? Então, esse aqui é uma molécula de DNA. Cada um deles, certo? E aí, pessoal, ele veio e contou no exercício que o gene E e o gene R estão no mesmo cromossomo, eles estão na mesma molécula de DNA,
tá? E aí ele falou que o organismo é heterozigoto, né? Para esses dois genes. Ou seja, o organismo, ele é assim, ó. Ele é Ezão aqui e Ezinho aqui. Ele é heterozigoto. Aí ele é... Aqui eu vou ter que ser arbitrário, né? O exercício não disse se ele é o Rzão é junto com o Ezão ou junto com o Ezinho. Estou colocando arbitrariamente aqui para a gente poder resolver o exercício. A gente vai olhar só para esse cromossomo homólogo aqui, tá? E aí ele vem e fala: no final da mitose, o que acontece? Então é como se fosse assim, ó, essa célula sofreu uma mitose. No final da mitose, o que acontece com essa célula? No final da mitose, essa célula vai ter produzido duas células filhas, tá? Ela vai se dividir, certo? E você vai ter uma outra. Opa. Vou colocar ela aqui. Ó, fiz a mitose. Dupliquei a minha célula. Isso é mitose, né? Tá. Então aqui na minha mitose, esse é o final da minha mitose. E aí, qual que é a pergunta do exercício? Qual que é o número de moléculas de DNA contendo esses dois genes em cada célula? Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó. Em cada célula, quantas moléculas de DNA contendo esses dois genes? Ó, em cada célula, aqui eu tenho a célula 1, a célula nova, né? Ó, eu tenho uma molécula de DNA que tem esses dois alelos aqui, desses dois genes, e tenho duas. Ó, aqui nessa, tenho um, tenho duas. Então, em cada célula, eu tenho o quê? Dois. Cara, esse exercício aqui, ele deve ter confundido bastante gente, tá? E aí ele pergunta assim, ó, alelos presentes em cada célula. Dito isso, que você gerou essas duas filhas, o exercício vem nos questionar sobre possibilidades, tá? Então, primeira coisa, a gente criou aqui duas células filhas, mas eu contei para vocês que se eu olhasse esses cromossomos ali antes, olha aqui, ó, eu sabia que eu tinha esses cromossomos homólogos, certo? Que essa pessoa era um heterozigoto. Então, ela era Ezão aqui, ou Ezinho aqui embaixo. Ela era Rzão aqui, né? E aí eu vou colocar o Rzão aqui de novo, tá? Desculpa aí a confusão. E se ela é Ezinho de um lado, ela é Zão do outro. Se ela é Rzão de um lado, ela é Rzinho do outro. Pra gente fazer o heterozigoto aqui, tá? Então estamos construindo os heterozigotos. Você concorda comigo que o heterozigoto de cima é diferente do heterozigoto de baixo? Porque é o seguinte, ó, se eu olhar cromossomo por cromossomo, aqui eu tenho um cromossomo Ezão Rzão. Aqui embaixo eu não tenho. Eu tenho Ezinho Rzão e Ezão Rzinho. Tá? Então, havia as possibilidades das células serem assim, distintas entre si nessa questão. Tá? E aí, quando eu falo que essas células aqui podem fazer mitose, eu vou analisar aqui que as células filhas são idênticas às células mães. Então, se eu analisar aqui como se fosse cenário 1, esse cenário aqui, e cenário 2, esse cenário aqui de baixo, pensa que é o seguinte, ó, no cenário 1, essa célula que está no cenário 1 vai produzir uma célula igual a ela mesma. No cenário 2, essa célula do cenário 2 vai produzir uma célula igual a ela mesma. Tá? Então, a gente vai olhar aqui as possibilidades. Ele está perguntando quais são as possibilidades. Tá? Se você fez uma mitose dessas células, quais são as possibilidades? Porque no exercício ele não informou se o cromossomo ele é completamente dominante recessivo ou se um gene vai estar dominante ou recessivo no mesmo cromossomo. Então a gente viu aqui todas as possibilidades. E aí vamos lá. Aí vem aqui.
Possibilidades, coluna número 1, aqui, row number 1, perdão. Linha número 1. Número de moléculas de DNA contendo esses dois genes em cada célula. Em cada célula, eu tenho uma molécula de DNA que contém esses genes, tenho duas moléculas de DNA. Em cada célula, eu tenho duas. Tá? Então, aqui, duas, a gente já exclui as primeiras alternativas ali. Agora eu vou ter que olhar cada uma por uma. Ó. Alelos presentes em cada célula. Apenas Ezão em uma molécula, apenas Rzão em outra molécula. Isso aqui é possível? Gente, é possível uma molécula não ter o R, mas não ter o E? Não é possível. Então, essa alternativa aqui tá errada. Gente, esse exercício deve ter causado bastante confusão quando ele caiu na prova, tá? 2016. Linha número 5. Apenas Ezinho em uma molécula, apenas Rzinho na outra. É a mesma coisa ali, ó. Ele tem Ezinho, mas ele tem que ter algum alelo do gene R. Tá? Eles têm que ter E e R na mesma molécula, no mesmo cromossomo. O que mais que tem? A gente tem aqui também, linha número 6, Ezão e Rzão em uma molécula, Ezinho e Rzinho em outra. Aqui, ó. Ezão e Rzão em uma molécula, Ezinho e Rzinho na outra. Isso aqui é sim uma possibilidade. Então aqui, a linha 6 está certa. Linha 7. Ezão e Rzinho em uma molécula, Ezinho e Rzão na outra. É o caso de baixo, ó. Ezinho e Rzão, Ezão e Rzinho. Tá? Então aqui, row number 7 is also okay. Então a gente vai procurar aqui no gabarito o que é marcar 6 e 7, a letra E, tá? Então o exercício ele é um pouco confuso, mas aí a gente tá explicando ele aqui para deixar ele um pouquinho mais compreensível, tá? Bom, aí aqui eu vou deixar o 37 para vocês fazerem, que é o 23 do IMET 2016, tá? E vou vir para este 24. Este 24, ele foi bem explicado na aula passada, a teoria dele, sobre a hemofilia, que ela é uma sex-linked condition, ou seja, se você tem aqui o cromossomo X e o cromossomo Y, tá? Então X e Y, que são os sexuais, você vai ter o X-linked aqui em cima. E aí é o seguinte, se for um homem que é XY, basta eu ter uma cópia do alelo que nos dá aí a doença, que nos dá a condição, para ter a condição. Se for recessivo, né? Agora, se fosse uma mulher que é XX, desenhando aqui bem rapidão, uma mulher que é XX, para ela ter a condição recessiva, ela tem que receber duas cópias do alelo. Lembrando que o pai passa para o filho, o pai homem passa para o filho homem, o cromossomo Y, e a mãe passa o X, tanto para o filho quanto para a filha, tá? Bom, então vou deixar para vocês resolverem essa questão aqui. Questão número 24, a resposta vai ser letra A, tá? E aí aqui nós temos questão número 25. Eu também vou deixar para passar, a gente vai vir para frente, a gente vai vir para essa questão número 26, caiu no IMET 2012, tá? Minha esperança é que resolver essa questão possa te ajudar ali na prova bastante, por quê? Quando a gente fala em proporção fenotípica, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, cruzamento monohíbrido de heterozigotos, tá? Azão e azão-azinho. As probabilidades vão ser de produzir azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. E aí eu tenho esses caras aqui em amarelo que tem um fenótipo. Esses caras são 3 fenótipos, são 3 que estão com um fenótipo. E eu tenho esse cara aqui que tem um outro fenótipo, ou seja, ele vai exibir outra característica, ele é 1. A gente fala que a proporção fenotípica aqui é 3:1. E quando você vai para um cruzamento de híbrido, quando você tem dois cromossomos em heterozigose e eles estão cada um em um cromossomo diferente, você vai ter aqui outros fatores. Por quê? Porque você pode ter uma pessoa que ela é
Vamos pensar aqui só em fenótipo, ó. Ela é Azão e Bzão, pensando em fenótipo. Ela é Azão e Bzinho. Ela é Azinho e Bzão. Ela é Azinho e Bzinho. Pensando só em fenótipos aqui. Você tem 4 possibilidades de fenótipos, tá? E aí, qual que é a proporção desses caras? É 4 para 3 para 3 para 1. Isso aqui quer dizer que eu tenho a cada... Ó, vamos somar. 4 mais 3 mais 3 mais 1 vai dar 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. Perdão, não é 4, é 9. Apaga, ó. Apaga, é 9. 9 para 3 para 3 para 1. 9 para 3 para 3 para 1. 9 para 3 para 3 para 1, tá? 9 mais 3 vai dar mais 3 e mais 1 vai ter que dar 16, tá? Você pode conferir aí. Bom, e aí, isso quer dizer que para o cara ser Azão e Bzão de fenótipo, a probabilidade é 9 em 16. Para ele ser Azão e Bzinho é 3 em 16. Aqui é 3 em 16. Aqui é 1 em 16. Nossa, Greg, mas como você sabe isso de cabeça? Exercício, de tanto a gente ver, a gente acaba lembrando. 9 para 3 para 3 para 1 é a proporção fenotípica de um cruzamento de híbrido, onde o gene A está em um cromossomo e o gene B está em outro cromossomo. O primeiro gene está em um cromossomo, o segundo está em outro, tá? Vai dar 9 para 3 e para 1. Para fazer esse cruzamento aqui, ele é bem trabalhoso, porque para fazer esse cruzamento e chegar em tudo isso que eu estou contando para vocês, 9 para 3 para 1, você tem que fazer o diagrama de Punnett. E aí, lembra que a gente fez na nossa aula passada? Você vai colocar aqui gametas do pai, gametas da mãe. E aí você vai ter 4 tipos de gametas sendo formados para cada um. E aí você faz um quadro de Punnett grande. Se você quiser fazer, você faz. Só que a gente sabe como o tempo é importante no EMET, né? Então aqui, ó, por exemplo, o pai ia formar gametas AB. ABzinho, ABzão, Azinho, Bzinho. A mãe ia formar gametas, mesma coisa que o pai, tá? Porque eles são os dois heterozigotos. Já vou arrumar o meu erro ali, tá? Aqui embaixo é Azinho, Bzão. E aí você vai fazendo o cruzamento, né? Você vai cruzando linha com coluna aqui. E vai colocando, ó, nesse primeiro aqui, por exemplo, ele é o quê? Esse primeiro ele é Azão, Azão, Bzão, Bzão, tá? No segundo, o que ele é? Vamos fazer uma coluna inteira aqui. Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Azinho, Azão, Bzão, Bzão, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, tá? Não é Azinho, Azinho, não, é Azão, Azinho. Tá? Você pode fazer essa tabela aqui, daí você vai tentar entender depois qual que é o fenótipo de cada um desses caras aqui, de cada um desses quadrados aqui. E você vai chegar que você tem 16 indivíduos nessa tabela, sendo que 9 são completamente dominantes para as duas características, 3 são dominantes para A e recessivos para B, 3 são recessivos para A e dominantes para B, e 1 é completamente recessivo. Mas aí a gente tem esse exercício do IMET 2012 que ele vem falar assim, ó, teve um cruzamento e a proporção fenotípica foi 9 para 3 para 3 para 1. Você vai falar assim, 9 para 3 para 3 para 1 é o cruzamento do Azão, Azinho, Bzão, Bzinho com o Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Você vai lembrar disso aqui. E aí, quais são as frases corretas? Aí, número 1, 2 genes, certo? O A e o B. Para cada um com 2 alelos. Ah, certo, é o A e A. B e B foram estudados. Perfeito. Todos os pais são heterozigotos. Sim, porque é o cruzamento de híbrido. Eu vou lembrar que 9 para 3 para 3 para 1 é o cruzamento de híbrido. Verdade. 3. Alguns dos filhos tiveram um fenótipo diferente dos pais. Fenótipo, característica desenvolvida. Verdade, porque eu tenho aqui 4 fenótipos possíveis e os pais têm apenas um desses fenótipos, tá? Esse aqui é o dos pais, na verdade. Eles são dominantes para tudo, os pais, embora sejam heterozigotos. Então eles têm sim um fenótipo diferente dos pais.
Item 4. Alguns dos filhos tiveram um fenótipo igual aos dos pais. Sim, porque o cruzamento entre heterozigotos ele sempre vai gerar todos os fenótipos possíveis, tá? Isso aqui é bem legal. Então, gabarito letra A, 1, 2, 3 e 4 estão corretos. Ó, mais um aqui de híbrido, ó. Quais dos seguintes cruzamentos é mais provável para produzir... qual dos seguintes cruzamentos produz com mais facilidade, com mais probabilidade, o genótipo Gzão, Gzinho, Nzão, Nzinho? Tá? Quem que vai produzir com mais probabilidade? Aqui você vai ter que ter um olho meio que... Sabe quando você olha e fala assim, cara, onde que tem 100% de produção de esse cara que é heterozigoto para tudo? Aí eu vou contar para vocês que vai ser esse cruzamento aqui da letra D. Por quê? Porque você ia ter que fazer todos os cruzamentos ou procurar aí algo que saltasse no teu olho. Porque é o seguinte, ó. Gzão, Gzão, ele produz apenas gametas G maiúsculo, tá? Então, se eu fizer o quadro de Punnett para ele, ele vai estar produzindo ali apenas Gzão maiúsculo. Nzão, Nzão, ele produz apenas Nzão. O outro indivíduo, Gzinho, Gzinho, produz apenas Gzinho. Nzinho, Nzinho produz apenas Nzinho. Quando eu faço o cruzamento, vai ser Gzão, Gzinho. Opa. Calma aí. Aqui, ó. Cada um produz um tipo de gameta, perdão. Um é o Gzão, Nzão. E o outro é o gameta Gzinho, Nzinho. Tá? Perdão, gente. E aí, nesse caso, só vai produzir Gzão, Gzinho, Nzão, Nzinho. É o único tipo de filho possível desse cruzamento. Então, é 100% chance de dar o que está pedindo ali no enunciado. Tá bom? Vamos para frente. Esse aqui é legal. Hillmatch 2018. Um indivíduo é heterozigoto para 3 genes, P, Q e R. Ou seja, ele é Pzão, Pzinho, Qzão, Qzinho, Rzão, Rzinho. Considerando apenas esses genes, assumindo que não tem mutações, qual que é o possível número de gametas máximos produzidos por este indivíduo? Bom, primeira coisa aqui, o exercício ele é um pouco falho, porque ele não disse se esses genes estão no mesmo cromossomo ou não. Tá? Se eles estivessem no mesmo cromossomo, a análise poderia ser diferente. Tá? É um exercício, na minha opinião, contestável. Bom, existe uma fórmula, gente, que ela é o seguinte: 2 elevado a n é igual ao número de gametas, tá? Deixa eu colocar aqui, number of possible gametas, tá? Esse 2 elevado a n, n é o que? É o number of genes in heterozygosity. Tá? É o número de heterozigotos, tá? Como assim? Como que eu uso essa fórmula, Greg? É 2 elevado a n, ó. Quantos genes estão em heterozigose aqui? Temos um gene em heterozigose, 2 genes em heterozigose, 3 genes em heterozigose. Então, 2 elevado a 3, porque são 3 genes em heterozigose, dá 8. Então, são 8 gametas diferentes possíveis que esse cara aqui vai gerar. Tá, poderia fazer na mão, ó. Na mão faria assim, da seguinte maneira, ó. Se ele é Pzão, Qzão, Pzão, Pzinho, Qzão, Qzinho, Rzão, Rzinho, eu ia pensar o seguinte, ó. Gameta P, que eu peguei o P, eu posso combinar ele com quem? Vamos ver, eu posso combinar o Pzão com o Qzão e com o Rzão. Ah, Pzão, Qzão, Rzão. Ah, o Pzão pode também combinar com o Qzinho. Então, Pzão, Qzinho, Rzão. Depois, poderia ser também Pzão, Qzinho, Rzinho. Poderia ser também Pzinho, Qzão, Rzão. Pzinho, Qzinho, Rzinho. Pzinho, Qzão, Rzinho. Pzinho, Qzinho, Rzão.
Qual que é o último que está faltando aqui? Tá faltando um. Então, tem como você vir fazer por tentativa, mas a chance de dar uma falha, ela existe. Aqui tá faltando um no meu. Eu vim fazendo meio rápido, acabei não vendo qual que eu deixei de fazer. Tem que dar 8, tá? 3, 6, 7. O oitavo seria pesão. Pesão, quesão, Rzinho já tá ali. Não, pesão, quesão, Rzinho, tá? É esse que tinha faltado. E aí dá os 8 gametas possíveis, tá bom? Mas, gente, confia na fórmula, ela vai ajudar bastante, tá bom? Bom, esse exercício 29 aqui, ele é bem legal, caiu no ano de 2021 no iMatch. E a gente tem uma resolução gravada, tá? Disponível aí para vocês. Questão número 31. Caiu no iMatch Humanitas. Questão muito interessante, tá? De novo, o iMatch vindo falar da bendita da fibrose cística. E aí ele vem e fala que a fibrose cística acontece por uma falha na produção da proteína, que é um canal de cloro, que é o CFTR, tá? E aí ele vem e fala assim, ó. Uma pessoa com fibrose cística recebe o conselho que... Ele vem falar assim. Aí ele vem e fala assim. Uma pessoa com fibrose cística é dita a ela que ela recebe alelos herdados que codificam uma proteína CFTR não funcional. Isso significa que os íons de cloro não conseguem sair para fora das células epiteliais por essa proteína. Tá? Então não tem o canal de cloro. Tá no link da nossa aula anterior uma explicação de como funcionam esses canais de cloro aí e como que é essa CFTR, essa fibrose cística. Aí é falado assim, ó, essas pessoas elas têm um acúmulo de cloros nas suas células porque ele não consegue sair, né? E isso acaba afetando aí o potencial do exterior da célula de reter água. E aí a sua membrana plasmática começa a puxar a água de fora. Essa mudança no potencial de água afeta o muco nas vias respiratórias, levando a tosse e um risco de infecção maior. Então, bem dizer, vamos desenhar bem rápido aqui. Aqui, ó. A dupla camada fosfolipídica da membrana, tá? Vamos desenhar como se fosse isso, fazendo um desenho simplificado, tá? Dupla camada fosfolipídica. E aí você tem lá no meio delas, você deveria ter esse canal, esse bendito canal de cloro CFTR, tá? Só que ele não funciona nas pessoas que têm a doença, tá? Então ele deveria funcionar fazendo o quê? Fazendo a passagem dos íons de cloro para o lado de fora da célula. Então aqui é fora e aqui é dentro, tá? E aqui o que acontece? Quando isso acontece, e aí você tem esse muco do lado de fora, vamos desenhar o muco passando. Ó, esse muco, quando ele acumula, ele pode dar tosse e tudo mais, ele ajuda, mas tudo em excesso é ruim, né? Quando esse canal de cloro não funciona, vamos colocar um X para mostrar que ele não está funcionando. Not working. Aquela água do muco começa a entrar por osmose para a célula, tá? E ao mesmo tempo, o muco fica seco, você não consegue ter aquela água ali nele. E aí começa a dar aquele desconforto. Se você tivesse água do lado de fora, ia ter motilidade desse muco. Ou seja, ele ia poder se mover sem acumular. Então, isso que acontece ali em quem tem a fibrose cística. Aí ele vem e pergunta, ó, quais das frases abaixo descreve os efeitos de uma proteína CFTR não funcional nas células epiteliais dos pulmões. Aí a gente vem aqui para o item 1. O item 1 nos fala:
o potencial de água, que é isso? Nas células epiteliais é maior do que nas células... O potencial de água nas células que tem problema nesse canal CFTR é maior do que nas células que não tem este problema. Gente, o que é potencial de água? A água, quando você tem um transporte passivo aí da água, ela vai de uma região com maior potencial para uma região que tem menor potencial hídrico, tá? Ela vai do que tem mais potencial para o que tem menos potencial. É assim que acontece, tá? Então, o que acontece aqui? Esse aqui é um jeito de você enxergar. Isso aqui é bem pouco utilizado, o IMET cobrou. Então, aqui, ó. Na célula que não está funcional, a água vai ficar entrando. Se a água vai ficar entrando, a água está vindo de um local que tem maior potencial para um lugar que tem menor potencial. Por isso, o item 1 está errado, ele está falando exatamente o contrário, tá? Beleza? Item 2. O item 1 está errado, eu marquei como certo aqui, mas ele está errado. É o contrário disso aqui. Item 2. O muco nos pulmões fica mais grosso, mais pegajoso, quando a pessoa tem o problema nos canais de cloro. E é difícil para os cílios, porque a gente sabe que é um epitélio ciliado, para fazer uma motilidade em direção à boca desse catarro. Exatamente, essa é a dificuldade de quem tem a fibrose cística. Item 3. A água não é capaz de se mover por osmose para fora das células dentro do muco. Exatamente. Esse é o problema da fibrose cística, porque se você joga o cloro para o lado de fora do muco, ele vai ficar mais concentrado em íons, e isso atrai água, tá? E quando você não tem esse canal de cloro deixando o cloro sair para o lado de fora da célula, você não tem esse efeito. E aí o muco fica sequinho, pegajoso, tá? Gabarito aqui vai ser a letra A, tá? Bom, aqui nós temos mais exercícios parecidos com o que a gente já resolveu, tá? E deixa eu ver o que a gente faz mais aqui. Não quero deixar a aula tão longa também. Eu vou deixar o resto dos exercícios para vocês resolverem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês enviam para a gente, tá? Maior disponibilidade aí para ajudar vocês. E eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula de revisão de genética. E é isso, gente. Fica aí, vou colocar mais uma lista ali com uns exercícios de engenharia genética para vocês também. E a gente vai se conversando, beleza?